boa noite, telespectador, boa noite, telespectador. Está no ar o TV Com Debate, que nesta edição vai falar um pouco mais sobre um assunto que eu gosto muito, que é a história, principalmente a nossa história, a história da nossa região, a história do nosso estado, aliás, a história da nossa região, que tem muito a ver com a história da formação do Brasil. Durante o nosso programa, vocês vão entender o porquê eu estou dizendo isso. Vamos deixar de muitas delongas e vamos apresentar os nossos convidados de hoje. Eu recebo hoje, com muita alegria e muito orgulho, o presidente do Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente, Paulo Eduardo Costa, e também o nosso comentarista da noite, Miguel Escandon. Boa noite, Paulo Eduardo. Muito prazer e obrigado pela presença. O prazer é meu, a satisfação de poder passar para as pessoas um pouco do meu conhecimento e com isso a gente poder propagar um pouquinho mais da nossa história, da nossa tradição, do nosso folclore, do nosso dia a dia. É o que faremos na próxima hora, com a ajuda de Miguel Escandon. Boa noite. Olha, a honra é tripla hoje, né? Não, simplesmente estou tão premiado por podermos extrair mais informação do mestre aqui do Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente, que eu estou ávido também para poder fazer questões e poder participar desse garimpo cultural no mestre. Ficaremos na próxima hora fazendo isso. Paulo Eduardo, eu queria que você explicasse o Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente existe há quanto tempo, aonde ele fica lá em São Vicente, quais os trabalhos que estão sendo desenvolvidos, por favor, a palavra é sua. Oh, meu Deus. Bom, vamos lá. O Instituto Histórico e Geográfico, de maneira geral, a maioria dos institutos históricos existem há muitas centenas de anos. Na verdade, eles eram institutos de estudos hoje sociológicos. Eles chamam históricos e geográficos por conta de não ser aplicado, naquela época da sua criação, a palavra sociológica. Mas o que significa justamente o histórico e o geográfico? É contextualizar dentro do seu espaço físico e do seu espaço histórico a vida das pessoas daquela região. Então, por exemplo, os nossos estudos preliminares nos dão conta que a ocupação desta região, desta área do litoral paulista, começou muito antes da fundação da Vila de São Vicente. Por volta de 1470, já existiam aqui portugueses que vieram para poder ocupar preliminarmente a área e que se fixaram nessa região, a região de Santos e São Vicente, Cubatão, Praia Grande, por conta de ser uma das áreas mais irrigadas do litoral brasileiro. Se você vai levar em conta, vai dizer, puxa vida, mas os portugueses bateram lá em Recife, por exemplo, e vieram esse litoral todo, e por que pararam aqui nessa região? Porque até hoje nós temos uma quantidade exorbitante de nascentes, rios, lagos, e como era uma área importante para eles, para poderem ter água potável para abastecimento, e para que a continuidade das expedições pudessem ir ao sul, como foram, e depois conquistando esse novo mundo e se embrenhando pelo interior, para basicamente, em São Vicente, antes mesmo de sua fundação, havia já uma vila, que não era já conhecida por Vila de São Vicente, mas que passou a ser, ela foi Guaiaó, ela teve uma série de nomes até indígenas, até que então, de maneira formal e oficial, em 1532, foi fundada então a primeira vila do Brasil, quando em 22 de agosto, numa data próxima agora, recente, passada, nós tivemos a primeira sessão, em 22 de agosto de 1532, foi a primeira sessão oficial da primeira Câmara das Américas. Quando a gente fala Américas, eu estou falando do corpo Estados Unidos, naquela área da América Central, América do Norte e América do Sul. Das três Américas. Das três Américas, a partir de então, começou-se uma vida verdadeira, com o alcaide, que seria uma espécie de um prefeito, com uma vida organizada com um juiz, com uma guarda, com um reforço, com uma estrutura de proteção. E a partir de então foi se desenvolvendo um trabalho de colonização paulatina. Os institutos históricos surgiram no Brasil por volta de 1800 e alguma coisa. Era justamente a busca dessa contextualização e nós precisávamos de alguém que pudesse ser verdadeiramente o recipiendário da história. Aí você fala, mas recipiendário é uma palavra tão chique, Recipiendário, na verdade, é o anotador. Alguém anota a história de verdade. Ora, o Instituto Histórico tem seu registro lá, colocando o documento e registra isso de maneira formal. Que exerceu a prefeitura de tanto a tanto, as intercorrências, Então, todos os fatos históricos e fatos importantes da vida cultural, social e política são registrados nos institutos históricos. Razão deles serem tão importantes hoje como verdadeiros vetores da história. São Vicente não poderia ser diferente. Nós temos registros lá
que remontam efetivamente o período neolítico ou pré-neolítico, quando a ocupação aqui era apenas pelos primitivos habitantes, que aí começaram a fazer a sua ocupação em função desta área irrigada, né? E aí vieram os sambaquis, que eram os depósitos de conchas, que começaram a construir um espaço específico onde eram colocados os corpos, e aí tem uma história toda que vai nos envolvendo. A fundação formal do Instituto Histórico, nesse formato derradeiro, último deles, é de 1959. Então nós temos aí 70, praticamente 70, um pouco menos de 70 anos. Nós temos imagens... Esse é o prédio principal da residência. Esta casa é de 1890. A casa anexa a ela, que está justamente atrás, é de 1865. A casa de trás pertenceu ao coronel José Lopes e essa da frente pertenceu ao barão Kurt Gustav von Pritzewitz, um barão alemão, que era um barão do café também, além de ser um barão de sangue, ele era um barão do café, um grande empreendedor, um grande empresário que muito investiu na região e na cidade, né? A casa é tombada hoje pelo Conde Fat, pelo Conde Fasve, tem grandes segredos que a gente não consegue desvendar. Existe um bunker, por exemplo, dentro da casa, que é uma coisa fascinante, mas com paredes grossas, em torno de 1 metro, 1,5 metro cada parede. Então, agora, da época do barão? Anterior até a época do barão. Anterior ao barão. O barão até tem uma história... É tudo muito fascinante, porque uma coisa envolve a outra, né? O barão, na verdade, soube-se depois, era um espião nazista. Ele morava no Brasil há muitos anos, mas por ter a facilidade de falar a língua e pelo fato, efetivamente, dele estar lendo em português, ele mantinha na parte de trás da casa, onde hoje está lá o Grupo Escoteiros do Ar de São Vicente, ele mantinha nas cocheiras um rádio amador, onde ele mandava informações privilegiadas para a Alemanha nazista, justamente numa época pré-final da Segunda Guerra Mundial. Quando descoberto, então, ele foi convidado a mudar-se para sua fazenda em Limeira, onde ele passou boa parte do final da sua vida, mas nunca mais retornou a esta propriedade. Existem lá no próprio Instituto algumas peças ainda reservadas, com suásticas, que era o piso da casa, ele tinha esse hábito de colocar as suásticas no chão, etc, etc. Agora, o nosso acervo, aí sim, vem um acervo muito precioso. Além de uma biblioteca de aproximadamente 20, 22 mil volumes, com obras muito raras, mas muito raras. Nós temos, por exemplo, uma das 2 únicas edições do livro Camões na sua edição original. Nós temos essa obra lá. Nós hoje estávamos numa reunião do Grupo Orla Cultural, que é o grupo de museus aqui da Baixada, que agora se reúne com rotina pela manhã, e justamente foi suscitada lá uma dúvida, e eu mostrei um livro para um dos nossos frequentadores, ele ficou encantado. A Teoria Geral das Espécies, escrita pelo Charles Darwin, de 1880, também na primeira edição original francesa. Nós temos obras muito raras. Além dessa biblioteca vasta e farta, nós temos obras de arte e obras históricas de grande valor. Porque quando você fala de Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente, por favor, não se limite ao que hoje seria o território de São Vicente, mas amplie esse universo para a capitania de São Vicente. Então nós temos objetos históricos que compreendem efetivamente, desde lá de cima de Ubatuba até praticamente Guape, né, em obras assim absolutamente indescritíveis em termos de valor histórico, né, e de valor pictórico. Nós temos um Cristo, por exemplo, de madeira policromada do século XVII, cujas chagas são rubis. Então, assim, são peças muito lindas, muito importantes e de um valor muito grande para a gente possa conhecer um pouquinho do nosso passado, colocar ele no presente e projetar nosso futuro. Antes de eu passar a palavra para você, fazer um parênteses, a suástica que você se referiu, só para uma pitadinha histórica, a suástica é uma cruz, exato, uma cruz suástica, e que no passado também é reverenciada e usada na Índia. Aliás, é o primeiro símbolo, da forma, né, ao contrário. É o primeiro símbolo da sociedade. Né? Né? Não foi uma criação do nazismo, apenas foi... Não, ele inverteu. Exatamente, ela foi usada pelo nazismo, mas tem uma história pregressa e não é obra do nazismo, porque as pessoas fazem muito essa analogia com a suástica. E acho que a maldade foi feita pelas pessoas. A forma foi criada pelos godos e os visigodos lá no passado remoto, né? E aí ela foi sendo desenvolvida. E também eu não disse da suástica para criar qualquer conotação ao nazismo, embora o barão Kurt Gustav von Pritzewitz fosse evidentemente nazista e adepto da causa. Isso é natural, né? Sabe que, enquanto o Paulo falava, 2 coisas sempre eu percebi nas pessoas, onde eu estou lá na casa do trem bélico, o pessoal queria saber por que a civilização
do Brasil, quer dizer, dos descobridores, veio para São Vicente quando a costa nossa é tão imensa, né? Então você bem explicou que a forma de acomodar aquela vinda de Martim Afonso, ele encontrou em São Vicente, ou ele veio com a direção de chegar a São Vicente, com um lugar ideal por ter elementos que iriam proteger toda essa formação contra os invasores que estavam roubando produtos. Isto, né, me colocou na mente isso, que a maioria das pessoas não entende por quê, ou não está claro o porquê que o Brasil nasce por São Vicente. Aliás, curiosamente, a história continua um pouquinho mais, porque Martim Afonso, quando veio, ele entrou pela Baía de São Vicente, a conhecida Baía da cidade, atravessou pela Ponte Pêncil, que não existia, evidentemente, nessa época, e fundou, então, o Porto das Naus, o Portinho. Que chama-se Portinho. O Porto das Naus era um porto de águas calmas, porque até hoje é uma região, mesmo com maré muito alta, ele não adera, não balança, nem nada, é muito tranquilo. Né? Então, ali paravam as caravelas. Aí você vai me dizer assim, puxa, Paulo, mas era um lugar tão ideal para que se tivesse um porto, por que não se desenvolveu? Porque por volta de 1630, aproximadamente 32, 34, houve um grande maremoto nesta região. E a cidade de São Vicente original, a preservada, aquela de 1532, ela foi destruída e hoje ela se encontra submersa, praticamente dentro da Baía de São Vicente, nas imediações do edifício Grajaú hoje, porque nós temos uma área na Praia do Gonzaguinha, quem conhece São Vicente leva bem disso, você vem da Biquinha em direção ao Itararé, então um pouquinho antes de chegar naqueles primeiros prédios em cima da areia, era onde era originalmente a São Vicente. Com a destruição dela por este maremoto, houve o assoreamento do canal de entrada, o que dificultou a entrada das caravelas. A cidade transferiu-se temporariamente para aquela área onde hoje está a Igreja Matriz e, consequentemente, um braço veio em direção ao lado do Itararé, mas a cidade mesmo ficou sepultada. Foi quando, então, por absoluta ausência de onde ancorar os navios de maior calado, que passaram a usar o Porto de Santos, e foi quando o Santos se desenvolveu. Se isso não tivesse acontecido, certamente o porto seria naquela região, efetivamente, e ocuparia toda aquela extensão hoje conhecida como Mar Pequeno, né? Uma área tranquila onde teria um calado adequado, hoje não mais, né? Mas oportuno para receber essas naus no primeiro trapiche alfandegário do país, que é lá o Porto das Naus. Então, a nau precisa aproximadamente de 3 a 4 metros de calado para poder deslizar, né? Para poder navegar. Isso. E ali me parece, e aí eu queria até refrescar ou extrair da sua lembrança, se lá no Instituto tem algum estudo sobre a profundidade daquela região, na época do descobrimento, se existe algum relato, ou é do seu saber, ou do teu conhecimento, se existe algum relato de medições, porque ali encalhava frequentemente as caravelas, porque há muitos bancos de areia, me parece. Exato, e eles são muito mutáveis. Isso, pelas correntes. Eles só se agravaram, inclusive, com o fechamento da subida da Ilha Porchá. A Ilha Porchá era uma ilha, verdadeiramente, até o início do século XX. Né? Tem uma ponte, inclusive, que da minha lembrança, da minha infância, eu via que ali passava água ali na ilha. Exato, e passar a água fazer com que as correntes marítimas elas não retirassem tanta areia e não causassem tantos danos como elas passaram a causar a partir da construção da ponte que vetou esse tráfego de água, né, esse trânsito de água, e efetivamente mudou as correntes dentro da Bahia. Mas nós temos sim no Instituto Histórico e Geográfico estudos que apontam, evidentemente, não com precisão milimétrica, mas a forma que sim, foi feita, o aprofundamento eu da acho calha. Isso de extrema riqueza, o fato de vocês terem isso, que não está de acesso, digo, nas escolas, que frequentemente aqui em Santos chegam pessoas e grupos e perguntam certas informações que me parece que vocês, lá no Instituto, têm um conteúdo até histórico mais completo do que nós aqui, pelo menos no que tange ao monitoramento. Nós temos um centro de arquivo de história e memória que é absolutamente gigantesco, porque além de ter documentos importantes da época do Império, da colonização e assim por diante, ele vem sendo atualizado com as informações atuais. Então, assim, é uma pena que a gente não tenha hoje, a capacidade ainda não temos, de colocar isso digitalizado para poder passar às pessoas. Nós estamos atuando em várias frentes e eu agora comecei a buscar recursos
tanto com relação ao PROAC quanto à Lei Rouanet, no sentido de a gente começar primeiro instrumentalizar uma informação mais correta do nosso acervo, depois repassar para as pessoas os nossos 20, 22 mil volumes, alguns dos quais raros, que a gente nem manuseia com as mãos, só com luvas, né, pela sua historicidade. E a partir de então, digitalizar algum material que possa ser usado para pesquisa, porque seria muito importante. Recebemos, sim, muitos pesquisadores, oriundos de várias universidades do mundo, não obrigatoriamente daqui do Brasil, que vão nos procurar no sentido de encontrar uma informação confiável e segura nos nossos registros históricos, e isso existe sim, com certeza. Voltando um pouquinho, então quer dizer que os portugueses não vieram, não caíram aqui de paraquedas, eles vieram já sabendo onde procurar uma área abrigada, uma área irrigada, como você falou. Na verdade, quando Martim Afonso aqui chegou, já existia a vila constituída desde aproximadamente 1470. Existiam 2 centros até já de ocupação. Um era essa pseudo-vila de São Vicente e era a região sul, a parte de baixo, onde hoje tem Iguape, o Itanhaém, aquela área, existia uma área lá, onde até o próprio bacharel Cosme Fernandes estava por lá e aí criou um centro de habitação. É que, na verdade, esta região de Santos e São Vicente, ela tinha melhores condições de abrigar as naus, de fornecer a água e o alimento necessário. Porque, convenhamos, se você conhece bem a costa do Brasil, a nossa região é uma região realmente privilegiada em termos de geografia, em termos de condição técnica de instalação. A terra é fértil, a terra é muito boa, a primeira produção de vinho veio aqui dessas terras, as primeiras plantações eram aqui dessas terras, os grandes latifúndios da produção agrícola eram da região de São Vicente. Primeiro engenho. O primeiro engenho, né, que é o próprio engenho dos Erasmos, que fazia parte do território vicentino e que depois foi anexado a Santos, né? Aliás, boa parte da zona noroeste era São Vicente, assim como Praia Grande era São Vicente, Mongaguá era São Vicente e muitos outros terrenos, a antiga Vila Conceição, né, que a gente não é de São Paulo, a Vila Conceição que existia na época da colonização, que era uma área intermediária próxima de Itanhaém, Peruíbe, também era São Vicente. Então, a história não foi tirando pedacinhos e a gente hoje mantém esse acervo fragmentando, fragmentando até para poder facilitar a administração, né? Eu acho que quando você fragmenta, você facilita o contato com quem habita a região e quem, evidentemente, quer buscar uma evolução. Né? Uma pergunta jornalística, desculpe te interromper. Não, era só complementar. A fonte está aqui, eu preciso saber. Por que a gente na escola não aprende isso que você está falando agora e a gente, até num passado recente, éramos obrigados a ouvir a história que houve a calmaria e que aí eles acabaram chegando aqui, os portugueses acabaram chegando aqui por acaso? É que, na verdade, acontece uma situação assim. Primeiro, você na escola aprende o genérico, né? É como chegar na escola e aprender o beabá. Você aprende a contar e aprende a ler e escrever, né? Então, quando você começa a ter contato com a história, se te passarem uma informação por demais rebuscada, você não vai conseguir entender o contexto. Então, as escolas, de maneira geral, eles informam o básico, o que efetivamente o MEC te autoriza a informar de maneira objetiva. Os estudos técnicos, históricos e científicos que vieram a posteriori começaram a buscar uma nova história. Existem fatos novos que às vezes não se agregam àquele que você já se habituou a aprender, né? Agora, os pesquisadores, de maneira geral, eles têm um conhecimento muito mais vasto do que esse. Esse, por exemplo, a informação que eu te passei, que nós já tínhamos uma área de ocupação por volta de 1470, é uma informação que praticamente todos os historiadores já sabem isso de cor e salteado, inclusive em detalhes. Porque São Vicente, por exemplo, essa que foi destruída por esse maremoto, era uma fortificação, né? Existia em volta dela muros de pedra que garantiam ela da invasão de piratas, né? E quantos foram os bárbaros que tentaram vir aqui saquear? Há uma história, inclusive, que diz que o Thomas Cavendish esteve aqui, deixando, inclusive, diante do embate que ele teve com as forças que defendiam a cidadela de São Vicente, ele escondeu um tesouro que ele havia saqueado em alguns países do Caribe, na Ilha Porchá. Então, há uma lenda que diz que embaixo das pedras da ilha, e ninguém sabe onde, evidentemente, existe um tesouro escondido pelo Thomas Cavendish. Isso é história, né? Olha só, a partir desse programa, quantos aventureiros, essa informação não deveria ser passada para o espectador. É história, uma rica história, fazendo um trocadilho. Um paradoxo. Mas o que mais chama atenção é que europeus também, fora os portugueses, também já tinham conhecimento. Existem, inclusive, cartas náuticas mostrando a região anterior
a 1500, né? Que é a data oficial do achamento do Brasil. Na verdade, todos cobiçavam a Terra Nova, né? Porque a Terra Brasilis, como eles começaram a conhecer a posterior, era uma terra muito rica, como é até hoje. Você vê há quantos anos nós não predamos o nosso país, há quantos anos os políticos corrompem e levam dinheiro e nós continuamos sendo uma nação rica. Então você imagina isso 500 anos atrás, né? É um manancial quase que inesgotável. Não digo que é inesgotável porque ele vai se esgotar um dia, mas ele é quase inesgotável. Você tem noção, por exemplo, da quantidade de água que nós temos potável nessa região? Vai demorar muito tempo ainda, e o Iscão não pode dizer isso com clareza, a começar pelo consumo, como está aí, se nós não começarmos a desviar essa água para São Paulo, nós teremos ainda recursos hídricos aqui suficientes que nos garantam por muitos e muitos anos. Aliás, está sendo já cogitado e parece que vão levar água lá para cima da água fria, já parece que já vão levar. Já levam, né? Vão levar mais, né? Vão levar mais, em volume já descarado. Mas um dos pontos que você, Paulo, falou, e a maioria, mesmo que a escola tenha ensinado o básico, o que você está falando, que é de domínio mais do historiador ou do estudioso, o despertar do conteúdo que nós temos especificamente em São Vicente, eu acho que essa função que você está levando é instigar ainda mais o adulto que está esquecendo a própria essência da pátria, né? Que é a pátria, que é o solo onde nós vivemos, onde fazemos os nossos amigos e caminhamos, construímos a nossa vida. Então as pessoas não estão, os adultos hoje, o índice é muito pequeno em relação a saber esse manancial de informação que parte do Brasil, inicia-se em São Vicente, praticamente nasce o Brasil em São Vicente. E todo esse conteúdo que você comenta é para instigar ainda mais a grandeza da informação que está lá represada com vocês, e esse programa tem a intenção, não é, Guto, de instigar através do Paulo essas curiosidades gigantescas, né? Você sabe que recentemente nós temos promovido lá no Instituto Histórico e Geográfico uma série de debates, discussões de todas as áreas, sem exceção. Uma das palestras que foi muito importante, muito relevante, até com a presença honrosa do Coronel Sacomandi, foi da Icoforte, né? A Icoforte é a entidade internacional que valora e preserva os fortes militares. A nossa história hoje é registrada de maneira formal pelas igrejas e pelas fortificações. As igrejas todos souberam preservar, né? Nós temos dezenas de igrejas aí que são tombadas pelo patrimônio histórico. Mas as fortificações não foram preservadas da mesma maneira. Foram até esquecidas, né? Infelizmente. Então agora existe um organismo internacional que tem a coordenação pela própria ONU, no sentido de tentar valorar, preservar e aí registrar, resgatar a história dessas fortificações. A vice-presidente da Icoforte Internacional veio nos palestrar, falar conosco sobre a sua experiência. Ela mora em Montevidéu, no Uruguai. E, curiosamente, eu até antes do programa comentava isso com você, foi uma coisa muito curiosa. Montevidéu, assim como São Vicente, era uma cidadela, né? Ela foi cercada por muralhas, eles chamam de muralhas de piedra. Curiosamente, agora, recentemente, acharam a única fonte histórica daquela muralha, acharam 13 metros da muralha. Então, restam 2 pórticos e 13 metros da muralha. Quando descobriram isso, a iniciativa privada foi lá e comprou a propriedade para poder preservá-la, decaparam aquela muralha e hoje ela está lá exposta como uma atração turística. Os 13 metros... Aquele espaço aquele pedacinho já é o elemento de grandeza histórica. E um elemento de grandeza que agregou um país inteiro, agregou uma nação inteira, agregou uma cidade. Quer dizer, a origem, né? Em torno das suas origens, da preservação da sua verdade, da sua história mais vívida. E o Uruguai se hermanou nesse processo e hoje, essa muralha de pedra, como eles chamam, é um acontecimento histórico e social e todo turista que vai até lá vai conhecer. E ela, de maneira muito elegante, olhou para mim como que dizendo assim, puxa vida, nós com 13 metros de uma muralha de pedra, fizemos um movimento que o país inteiro se agregou. Vocês aqui, com uma história tão rica, tão vasta, tão gigantescamente importante para o contexto da América Latina, não sabem fazer a mesma coisa. E eu entendi que isso é uma lição de casa. Eu acho que é muito importante que a gente consiga entender
que se nós fizermos a lição de casa direito, se nós pegarmos o nosso patrimônio histórico, que é muito vasto, né, e dermos a divulgação necessária para isso, o nosso turismo histórico vai estar garantindo as próximas gerações, e essa cidade vai estar vivendo de turismo histórico, como faz o Rio de Janeiro hoje, por exemplo, que mescla o turismo histórico com o turismo da balneabilidade, das atrações, dos museus, da infraestrutura criada em função dessa recepção de turismo. A proximidade com a capital paulista, por exemplo, é um dos grandes facilitadores, né? O fato de nós termos uma história tão vasta e tão rica traria para cá milhares de pessoas interessadas em conhecer fragmentos dessa história verdadeiramente. E nós, infelizmente, trabalhamos de maneira amadora. Vou fazer só um parênteses aqui, porque eu também gosto, não chego nem aos pés do conhecimento que vocês têm, mas é bom lembrar para o nosso telespectador que, no passado, as fortificações eram aglomerados urbanos, eram dentro das muralhas que as pessoas moravam, faziam o comércio e se protegiam dos prováveis invasores e dos adversários também que rodeavam. E à medida que a comunidade crescia, efetivamente as fortificações serviam de proteção. Então, é por isso que existe a Fortaleza da Barra, no território do Guarujá, que era justamente para defender a eventual invasão do Porto de Santos. Isso. Até então ela foi construída com essa finalidade. Isso. Assim como existe, por exemplo, até hoje, a Fortaleza do Itaipu, né, ali no bico da Praia Grande, que em caso de um eventual conflito armado com qualquer outra nação, os canhões fecham a passagem, né? Cruzam fogo entre Guarujá e Praia Grande, e de uma forma ou de outra defendem a eventual invasão do nosso porto de abastecimento, né? Então tudo é muito pensado. E que temos também o Forte Augusto, que atualmente é o Museu de Pesca, que também cruzava fogo com a Fortaleza da Barra para proteger como o Paulo falou. Aliás, nós estamos agora numa fase de prospecção arqueológica e descobrimos que existia um outro forte dentro da Baía de São Vicente. Nosso pessoal de pesquisa tem ido a campo agora com muita frequência, já encontraram uma dezena de indícios, então agora estamos chamando historiadores da Universidade de São Paulo para que possam vir aqui confirmar a descoberta desta eventual fortaleza desconhecida que parece-me foi destruída num conflito, mas que existem lá as bases dela e assim por diante, e ela defendia justamente o porto inicial, o porto das naus, não o Porto de Santos. Eu defendi o Porto de São Vicente, que durante muitos, né? O Portinho, que durante muitos e muitos e muitos anos foi o principal trapiche alfandegário do país, onde entrava e se saía material da Europa de maneira formal e oficial. TV Com Debate vai fazer um rápido intervalo, nós voltamos em seguida. Unilaser, um centro de referência único que, concentrando recursos tecnológicos e a capacitação técnica de seus médicos, pode diagnosticar e tratar as doenças da visão, aplicando uma oftalmologia de ponta com reconhecimento nacional e internacional. Unilaser, unidade oftalmológica de laser. Olá, você gosta de videoclipe? Você, assim como eu, acha que música boa não fica velha? Eu sou o VJ Marco Ferrari e apresento Video Classics, o programa que leva você a uma viagem ao mundo do videoclipe. Aqui você vê o melhor dos anos 70, 80 e 90. Video Classics. Você assiste aqui na TV Com Santos. Espero por você. Ladies and gentlemen, Video Classics. Desabafa aquilo que você tá sentindo. Parece um fraquinho assim chorando, você não é um cara forte? E você tá aí se lamentando, triste? Pra você melhorar, você vai ter que... respirar. Você não acha que você tá reclamando com um problema muito pequeno? Alô, galera! De segunda a sexta-feira, à 13h, aqui na TV Com, você confere o TV Com Esporte. Tudo sobre o esporte amador da Baixada Santista. E a reprise é às 7h15 da manhã. Eu espero você aqui na TV Com. Tchau!
TV com Debate especial de história está de volta. No segundo bloco, nós continuamos a conversar com o presidente do Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente, Paulo Eduardo Costa, e com os comentários de Miguel Escandon, presidente da ONG Amigos da Água. Eu fiz a pergunta para você no intervalo, mas eu vou repetir. Onde está esta primeira fortaleza que você falou? Existe a fortaleza, melhor dizendo, esse primeiro aglomerado urbano, existe algum vestígio dele debaixo d'água? Na verdade, existe sim, é muito pouca coisa. Márcio França, quando foi prefeito de São Vicente, ele se preocupou em fazer pesquisa nesse sentido e foram mergulhadores até lá e encontraram muito pouca coisa, porque justamente aonde era a cidade está exatamente quase no centro da Baía de São Vicente. E é justamente a área onde foi mais afetada pelo tal maremoto. O maremoto produziu um sulco diferenciado, ele levou a cidade consigo. Por isso que houve esse abandono às pressas, e aí todos fugiram para uma área mais segura, quando então a cidade acabou sendo refundada, entre aspas, na área onde hoje está a matriz de São Vicente. Em frente à igreja matriz de São Vicente, que curiosamente, você vai prestar atenção no que eu vou te dizer, o pórtico dela está para a serra, está para o mar. Isso não é normal. Normalmente as igrejas ficavam de frente para o mar. Mas com medo de um segundo maremoto, de uma situação semelhante, as paredes de pedra da matriz são gigantescas, para garantir qualquer tipo nesse sentido, e a porta foi feita exatamente no oposto para que, se caso acontecesse algum caso nesse sentido, eles estariam mais protegidos. Em frente à matriz, onde hoje é a Vila de São Vicente, é onde ele estava o pelourinho da cidade, do lado esquerdo, onde hoje era o mercado municipal, e hoje é o mercado municipal, quer dizer, não é mais, porque fizeram ali agora a rodoviária, quer dizer, mudaram todo o esquema. Ali era a primeira Câmara das Américas, essa mesma que se perenizou e que foi aberta a primeira sessão em 22 de agosto de 1532, a primeira Câmara das Américas. Nessa questão do pórtico da igreja, a gente fazendo um paralelo aqui de imagem, a igreja do Imbaré, a porta é de frente para o mar. Que é muito mais recente, porque a igreja do Imbaré foi construída por uma doação do Visconde de Imbaré, por isso que chama-se Igreja do Imbaré. E ela é de 1900 e alguma coisa agora, 1920. Primeira metade do século XX. Então, e ela só foi finalizada mesmo em 50 e alguma coisa, com a construção em estilo neogótico, essa coisa nova e diferenciada. Então essa ainda tem a frente para o mar tranquilo, porque não há menor risco. Aliás, essa igreja do Imbaré, na verdade, foi feita a partir de uma outra que havia pequena, e ela foi feita sem derrubar a Basílica Menor. A menor foi feito, Exato. Foi feito sem derrubar. Depois que foi feita a nova, é que foi eliminada a origem. Aliás, São Vicente, na mesma praça da Matriz, também teve duas igrejas. A igreja Matriz era uma delas e tinha a igreja de Santo Antônio, que se situou justamente numa área contígua ao Colégio Itá, que está lá hoje instalado. E justamente aquela igreja acabou sendo demolida por ação do tempo. A erosão, E aí, então, construíram sobre a fundação da igreja o seminário. São Vicente tinha um seminário de padres católicos que ficou durante muitos e muitos anos na formação de religiosos que eram distribuídos para o mundo. Ali era o seminário de São Vicente, um seminário católico de formação católica. Possivelmente jesuíta, não? Jesuítas. Durante uma época, a igreja, então, resolveu desfazer-se do seminário. O seminário foi demolido, efetivamente. O grupo, na época, o Grupo Pão de Açúcar, comprou porque tinha interesse em fazer um supermercado, mas isso na década de 70, mais ou menos, 1970. E aí, quando demoliram, descobriram essas ruínas, que hoje também nossos historiadores estão lá em pesquisa, é uma outra frente de trabalho, para tentar fazer o teste de carbono 14, para ver até qual a idade de fato, e para confirmar que aquelas estruturas básicas que existem de pedra lá eram originalmente da igreja que existia tão próxima da igreja matriz. Mas tem mais história por trás disso, sim, com certeza. No Instituto Histórico Geográfico de São Vicente, onde foi descoberta também uma parede de sambaqui, se não me falha a memória, e que também foi descoberta por acaso. Ali é um fato muito curioso e muito engraçado, quem conhece ali a Casa do Barão, a gente chama Casa do Barão porque as pessoas conhecem como Casa do Barão, que é a sede do Instituto Histórico Geográfico, talvez seja a propriedade na cidade mais antiga, ainda tão conservada, tão preservada. É uma área de mais de 7 mil metros quadrados, de verde, de construção,
onde está construída justamente a casa do Barão Pretzelwitz e a casa do Coronel Lopes. Mas o entorno dela, os jardins dela, estão preservados e eram preservados por conta, bem próximo dali, na proximidade da prefeitura de São Vicente, do antigo prédio, passar ali o Rio do Sapateiro. Existe um braço do Rio do Sapateiro dentro dessa coisa da irrigação, né? Porque você fala, puxa, era tão irrigado assim. Só para você ter uma ideia, a Biquinha de Anchieta, a Biquinha hoje de São Vicente, é uma das 5 nascentes que existem no Morro dos Barbosas. O Morro dos Barbosas tem 5 nascentes. 2 das quais abastecem até hoje um reservatório de água que a Companhia de Saneamento fornece à cidade. Por isso que as pessoas até dizem, puxa, mas a água de São Vicente é tão boa, porque ela vem justamente dessas 2 nascentes que abastecem essa área. A Biquinha é uma terceira, existem 2 outras. Mas o Rio do Sapateiro, conhecido Rio do Sapateiro, ele tinha 5 ou 6 braços. Um dos braços atravessava justamente o centro da cidade, passava embaixo da então Igreja Batista, ou ao lado da Igreja Batista da Presidente Wilson, e desagava num canal que hoje leva um restelho de água até Itararé. Quer dizer que é o legado desse rio. Aquele rio que abastecia, provavelmente ali existia uma tribo indígena, que essa tribo indígena certamente era anterior à ocupação. Quem conhece a Casa do Barão acaba vendo que ela está praticamente numa colina e há uma pequena queda no jardim. Existem teóricos que dizem que o mar chegava até ali, exatamente, naquele ponto. E que a parte atrás da Casa do Barão era justamente onde tinha esta tribo indígena, né? E anteriormente a tribo indígena, desde o período neolítico, uma ocupação de humanos, né? Que evidentemente não eram europeus como nós, né? Eram os povos originários dessa região. Quando eu assumi a presidência, eu assumi interinamente, a princípio com a licença do então presidente Fernando List, que hoje é presidente de honra do Instituto, eu me lembro que eu falei, bom, eu vou mostrar trabalho, preciso fazer um monte de coisa aqui. E uma das arecas bambu, que nem eram nativas, a areca bambu é aquela palmeira que tem várias caules, né? Ela é muito comum aqui nessa região. Sim, é típica. Um raio havia caído e ela havia queimado, né? Então eu disse, bom, não adianta deixar uma árvore queimada no meio do jardim. Pedi ao jardineiro que removesse ela e ele removeu com a raiz e tudo. Quando ele removeu com a raiz e tudo, a minha diretora de museu, a Nora Walter, que é uma argentina que eu considero uma das maiores brasileiras, porque ela é argentina de nascimento, mas ela é brasileira de coração, ela observou e viu um pequeno fragmento branco com os riscos azuis. E ela, imediatamente, o olho clínico de alguém que fez arqueologia, ela cursou arqueologia na Argentina, foi exatamente naquela peça. E quando nós tiramos, nos demos conta que era um pedaço de porcelana do século XVIII, de algum tipo de prato, né? Ou algum tipo de xícara. Cerâmica justamente inglesa, aquela em azul e branco. Sim, né? Que retratava, curiosamente, a presumida igreja de Santo Antônio, essa que era próximo da matriz de São Vicente. Era uma coisa muito semelhante àquilo. Ela me disse assim, o senhor me autoriza a prospectar? Eu falei, sim, desde que não cause nenhum tipo de dano, até porque nossos jardins são tombados, né? Então ela foi lá com um maquinário específico, uma estrutura, com pincéis, né? Porque tem que ser tirado com muito cuidado. E, curiosamente, nós começamos a descobrir objetos que repontavam até, primeiro, a princípio, a fase da ocupação agora europeia, de 1500 e alguma coisa, até os dias atuais. Então, encontramos frascos de perfumes do século XVIII, encontramos garrafas e fragmentos de garrafas do século XVII, né? Encontramos... Que riqueza! É uma riqueza impressionante, né? Encontramos, inclusive, provavelmente, urnas funerárias, uma urna funerária, pedaços dela, que já era anterior à ocupação dos portugueses, né? Bom, aí eu falei, pera um pouquinho, já que encontramos tanta coisa, então agora é hora de chamar verdadeiramente um arqueólogo. Então, chamamos o Gonzalez, o arqueólogo, que é formado nessa área, que foi com a sua equipe até lá. Foi quando, então, já encontramos esse trecho de muro. E aí começamos a prospectar dentro do próprio jardim, pequenos pedaços, e começamos a descobrir um material muito rico, que aí sim vai demandar uma prospecção arqueológica muito maior. Então, já fizemos um orçamento desse custo operacional da prospecção arqueológica, encaminhamos isso tanto para o PROAC, quanto para a Lei Rouanet, para obter recursos, para poder buscar e, assim, virar, provavelmente dos Estados Unidos, um scanner de profundidade, que é uma máquina que faz com que você possa pesquisar o solo.
em até 30 metros de profundidade. Até 30? Sem ter de obrigatoriamente Sem ter quebrar obrigatoriamente ou fazer quebrar, algum tipo de... perfurar. E diante desse escaneamento técnico, aí tem far-se-á o perfuração ou não, para retirada ou não das peças. Se encontrado mais algum indicador, indício, aí sim faz-se a prospecção, né? Agora, já na história mais próxima agora, tirando a parte arqueológica, a casa em si traz também alguns segredos que nos deixam sempre com a famosa pulga atrás da orelha. Existe, por exemplo, um bunker dentro da casa, com paredes de aproximadamente 1 metro, 1,5 metro, totalmente lacrado, né? E recentemente até tivemos lá um congresso holístico, que é as coisas sobrenaturais, e um dos estudiosos da sobrenaturalidade encontrou dentro da casa 6 fantasmas. Você vai dizer, Paulo, você está brincando comigo, isso é uma piada, tal. Curiosamente, algumas fotos feitas dentro da casa aparecem imagens que, na verdade, não existem. Então, nos deu praticamente a certeza. Aí eu chamei e falei assim, eu sou um cético, eu sou um cientificista, eu só acredito no que eu vejo, né? Então chamaram um técnico, e o técnico foi à casa com alguns aparelhos para fazer a medição da radiestesia, etc. E, curiosamente, eu acompanhei num trecho, e Nora Walter e a nossa equipe no outro, onde ele ia com alguns instrumentos, quadros caíam, portas batiam, sem vento, sem absolutamente nada. Em eventos absolutamente paranormais, que nos prescindem dizer que, ainda que eu não acredite em bruxas, que elas há, entendeu? Coisa de filme. Exato. De filme. E dentro do bunker, o rapaz garantiu que existe uma alma presa dentro do famoso bunker. Esse bunker, ele tem mais ou menos uma idade? A gente acredita que ele foi construído na casa por volta da construção original, 1890, mas que ele foi lacrado efetivamente por volta de 1912, 1915, durante a época da Primeira Guerra Mundial. Ou seja, era um cômodo e que era usado de alguma forma, seria um calabouço, uma prisão? Seria um calabouço, seria tipo uma prisão. A parte baixa da casa tem alguns locais que a gente chama de buracos negros, né? Eles não fazem parte da estrutura formal, mas de uma forma ou de outra existem lacunas, um tanto inexplicáveis. Não seria alguma coisa para se preservar de possíveis invasões ou de alguma coisa nesse sentido, porque antigamente nas construções antigas sempre havia labirintos ou lugares passagens escondidos secretas. Passagens secretas. Na verdade, passagens secretas a casa possui hoje com muita clareza. Você vê, você está num lugar, você passa por umas passagens absolutamente exóticas e quem a conhece descobre isso com muita facilidade. Agora, os nossos historiadores acham que há mais coisas ali dentro, né? E assim, como é um imóvel tombado, eu não posso simplesmente dizer lá, vai quebrar a parede. Difícil, não. Eu tenho que ter uma comprovação técnica, uma comprovação técnica científica. Por isso estamos aguardando o tal do scanner de profundidade, que além do solo, ele vai penetrar as paredes e vai nos identificar alguma coisa ali dentro, sim. Independente do misticismo ligado aos fantasmas que possam eventualmente existir na casa. Essa ocupação do barão, então, pelo que posso presumir, ele não comprou aquilo ali aleatoriamente, ele não foi para lá aleatoriamente. Ele já foi interessado em alguma coisa que já existia ali ou não? Não, na verdade a história é muito curiosa. A casa pertencia ao sogro do barão, não nas dimensões que ela tem hoje. Quando o barão casou-se com a filha, né, do proprietário original, que também era alemão, a casa foi dada ao barão como dote. Né? Porque naquela época existia o dote, a mulher quando casava se tinha o dote, então a casa foi dada como um dote. E aí então o barão instalou-se na casa que era considerada uma das casas principais da cidade, até porque o fato dela ter sido a casa do coronel José Lopes, que hoje é o nome da Praça do Correio lá em São Vicente, e o coronel José Lopes era o intendente, era o prefeito, conclui-se que aquela casa era a casa frequentada pelos prefeitos, pelos administradores da região. A residência oficial. A residência oficial assim. seria ali, especificamente. A casa sofreu uma série de intervenções, né? Desde a sua construção preliminar, em 1890, quando foi concluída, ela passou por várias reformas adaptativas, que engrandeciam um trecho, reduziam outro. Nós temos todas as plantas lá, né? E agora conseguimos fazer até um estudo mais profundo em AutoCAD, que mostra as dimensões com exatidão e até conseguimos mesurar, em alguns casos, a largura da parede de 1 metro, 1,5 metro, dependendo do lugar e da situação. Paulo, então, uma coisa que me veio, quando vocês estão fazendo esse levantamento, chegou-se a tentar imaginar, se aproximar com alguma ramificação da Europa
ou se existe ainda reminiscências dessa família ou nessa conexão? Os Pritzelwitz, na verdade, eles vieram ao Brasil, mesmo originalmente, até o Ruth Gustav von Pritzelwitz veio ao Brasil como investidor. Né? Ele veio para cá porque ele era uma família muito abastada na Europa, hoje na considerada Alemanha Oriental, que foi unificada, né? E ele acabou vindo para cá para investir dinheiro no mercado brasileiro. Então, objetivamente, ele veio com poder financeiro para poder investir. As circunstâncias que vieram após parecem obra de Deus, que a gente pode dizer, né? Porque aí ele foi justamente no centro financeiro e tecnológico daquela época, né? E cultural, e ele, quanto um grande portentado em ter dinheiro, ele investiu muito na região e na cidade. Ele investiu no Porto de Santos, ele investiu na vida cultural da cidade, ele investiu numa série de equipamentos que aos poucos foram atendendo à necessidade da população daquela época. Daí a importância do Barão Pritzelwitz. Ele não é importante por si como uma pessoa da história, mas ele foi importante como um cidadão que serviu ao Brasil como deveria servir com o seu vasto patrimônio, né? Depois, quando ele foi afastado, já quando ainda morava em São Vicente, ele era dono hoje da mais, eu não vou falar a marca, mas da mais conhecida marca de meias, de lingerie, que na época eram feitas de algodão. Ele também era dono dessa área. Tinha várias fazendas de café, tinha escritório de exportação e importação de café. Então tinha um poder financeiro muito grande. A casa fascina por sua história de ocupação, né? Quando o barão foi retirado dali, efetivamente o sogro deixou ele como dote. Ele morou até 1943, mais ou menos, quando descobriram que tinha esse radiocomunicador. Então ele foi retirado daqui, confinado na sua fazenda em Limeira, a maior fazenda de café que ele tinha era em Limeira. Ele foi para lá. A casa foi vendida em seguida para uma família argentina, que permaneceu na casa por 2 ou 3 anos. E dizem que a dona da casa não permaneceu por conta do medo que ela tinha dos fantasmas que lá habitavam. Não sei se isso é verdade ou só uma teoria. Esta casa foi vendida em seguida para o Dr. Jarussi, um médico cardiologista muito conhecido, que teve no Brasil, manteve naquela própria casa a primeira clínica cardiológica do país. Não existia uma clínica especializada em cardiologia. Então ele adaptou a casa mais uma vez por volta de 1950, quando então foi instalada essa clínica cardiológica. Dr. Jarussi, este médico conhecido, inclusive na cidade, era um grande investidor, que tinha um patrimônio muito grande, era um construtor, além de médico, era construtor, teve algum agravamento de sua condição financeira e a casa então foi tomada pelo governo federal através da Caixa Econômica Federal por conta de um financiamento não quitado, né? Existe, só não querendo cortar o raciocínio, só para agregar, existe alguma relação, o fato do Zeppelin, que estava a bordo, segundo relatos, salvo eu esteja enganado, no Zeppelin, quando ele aqui passou por nossa região, estava o cônsul da Alemanha lá no Zeppelin, e ele veio para Santos e fez questão de vir para nossa... Ele forçou o Zeppelin vir para a nossa região. Exato. Não é? Por que ele fez isso? Porque a ocupação alemã nessa nosso país, ela se adensou na região sul, onde hoje existem lá Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, mas a ocupação alemã financeiramente alta, ou seja, os alemães mais ricos, sim, né, eles vinham para esta região, eles ficavam por aqui. E São Vicente, por ter um clima um pouquinho mais fresco do que Santos, até hoje é assim, sim. Você vai para São Vicente, sente que São Vicente é um pouquinho mais geladinha, né, digamos assim, ela parece ser um pouco mais, o vento parece arejada, que passa mais arejada, a palavra correta seria essa. Os alemães se instalaram com grande quantidade naquela região. Então a colonização alemã e inglesa em São Vicente é muito importante em função desta ocupação objetiva. Tem que ter outro programa, viu? Tanto que existe o Clube dos Ingleses, né, que foi doado, eram terras da família Kilman, né, do Donald Alexander Kilman, dos seus pais, o Edward Kilman, que eram australianos, que doaram as áreas do Clube dos Ingleses. Um pedaço das terras dos Kilman foi doado ao Júlio Conceição. Aliás, tem uma vila inglesa num reduto ali em São Vicente, que na minha infância
Eu fascinava para entrar naquela ruazinha. Exatamente, não onde é? morou durante muitos anos hoje o nosso vice-governador Márcio França. A Vila dos Anõezinhos. Exato. Mais conhecida popularmente como Vila Mas dos era, Anõezinhos. na minha infância, entravam linda. as pessoas sentadas, era um ambiente Ele existe hoje um pouco desfigurado, evidentemente, mas ele existe ainda até hoje, num projeto arquitetônico completamente diferente, que era um casa de 3 andares, e que foi feita justamente para a instalação ali dos engenheiros ingleses e alemães. Eu pegava o bonde, você não é desse tempo, mas eu pegava o bonde muito para São Vicente, que eu tomava banho. Eu gostava muito na Ilha Poché, que era chamada antigamente a Praia dos Milionários, né? Iates em profusão que havia ali. Aliás, ela chama a Praia dos Milionários justamente por isso, porque é uma área de fundeio. O que é uma área de fundeio? A praia normal, você baixa ela devagarinho. Isso não. Naquela região, você dá 3 passos e está com água no pescoço. Isso. Então, por que ela chama a Praia dos Milionários? Porque os grandes iates encostavam e os milionários desciam com muita facilidade a areia. Por isso ficou conhecida por Praia dos Milionários. Eu ia muito tomar banho lá, naquela época havia profusão de iates em volume anormal. Era. Então, o Clube dos Ingleses deveria se chamar Clube dos Australianos. Na verdade, nem tanto, porque quando você fala de britânico, né, você fala, de maneira geral, das pessoas ligadas à cultura britânica, né? Então, o Clube dos Ingleses, na verdade, ele embora tenha sido doado por um descendente de australiano, e que até hoje a Austrália faz parte da Grã-Bretanha, não, do Commonwealth, né? Então, na época, era parte do Império Britânico, a doação dos Kilman para a instalação do Clube dos Ingleses e de um pequeno trecho que, agregado à propriedade do Júlio Conceição, acabou virando o Orquidário de Santos. O Júlio Conceição foi o fundador do Orquidário, quando ele transportou... do Parque Indígena. Exato, ele doou de lá para a formação do Orquidário. Ele, o Júlio Conceição, foi o fundador. Curiosamente, Júlio Conceição era um naturalista, foi o cara que fundou também a Sociedade Protetora dos Animais de Santos e São Vicente, da qual eu fui presidente em torno de 1985, mais ou menos. Uma coisa puxa a outra. Lógico que foi uma brincadeira, porque todos os australianos têm uma origem britânica, né, uma ancestralidade. Então, aliás, no próprio Clube dos Ingleses, foi então que se fundou, aí vem a importância histórica, do Santos São Vicente Golf Club. Este, sim, é o campo de golfe mais antigo do país. Dizem alguns teóricos que é o campo de golfe mais antigo das Américas. Eu acredito. O campo em si, ele nunca foi alterado. Ele está ali desde 1915. Na sua origem. Porque aquelas terras pertenciam ao Jucá Azevedo, que curiosamente hoje é bisavô do jornalista Márcio Barbuías, que tem a coluna social da Tribuna, que é meu amigo. O Jucá Azevedo era o dono daquelas terras. Os ingleses reunidos no Clube dos Ingleses aqui praticavam cricket e praticavam golfe nas areias da Praia do José Menino e nas areias da Praia do Itararé. Quando então souberam da oferta dessa terra à venda do Jucá, porque o Jucá Azevedo era o dono de grandes glebas de terra em São Vicente, então os ingleses agregados, inclusive os Kilman, se juntaram, né, para comprar aquelas terras e ali criar e instalar o primeiro clube, o primeiro campo de golfe, não o mais antigo clube de golfe não, porque clube de golfe mais antigo tem um, que é o São Paulo Golf Clube, que tem aproximadamente uns 5, 6 anos anterior ao de São Vicente. Então está explicado, o Clube dos Ingleses naquele, até hoje não sabia a origem, por que o Clube dos Ingleses era ali no José Menino, e o bonde era um bonde especiais que saía do São Paulo Railway, eram bondes especiais, que era o bonde branco, inclusive tudo de Vime, os bancos, e era uma linha especial que tinha das SPR até o Clube dos Ingleses. E por que essa importância? Porque, na verdade, os ingleses que detinham o poder financeiro. Muito os ingleses alemães eram que vieram para cá, para o Brasil, porque a maioria dos portugueses que vinham eram só colonizadores. Eram pessoas mais humildes que vinham para ocupar a terra. Para fazer a vida. Exato. Agora, o inglês e o alemão que vinha para cá, ele vinha com muito dinheiro, ele vinha para investir. Tanto que chamava-se São Paulo Railway, né? A estrada de ferro Santos Jundiaí, a linha de bondes, por exemplo, que foi criada aqui como o primeiro sistema de transporte coletivo do país, aqui em Santos. Santos tem a primazia de ter o primeiro sistema de transporte, que eram burros que puxavam os bondes, né? Que ligavam o centro à Vila Matias e a Vila Matias à praia. Os ingleses, quando vieram aqui, investiram eletrificaram. Então, criaram a facilidade, tiraram os burros e aumentaram o percurso. Foi quando, então, começaram a ligar através dos bondes ingleses,
a São Vicente, né? A parte do Matadouro, antigo Matadouro, e aí ampliaram esse universo, é verdade. Então tínhamos aqui na região, no início do século XIX, final do século XIX, começo do século XX, um sotaque alemão e britânico na nossa região. Existia bastante, sim. Fora o português e o espanhol. Mas na verdade, assim, veja bem, quem criou o primeiro sistema de transporte coletivo no país foi um português. Isso. Chamava-se Matias Alberto Casimiro da Costa, que dá nome à Vila Matias, aqui em São Vicente. Que, curiosamente, era marido de Dona Ana Ribeiro de Almeida e Azevedo Sodré. Ana Costa, antes de ser Ana Costa, era Ana Ribeiro de Almeida, era filha da Dona Maria Cândida Ribeiro de Almeida e do doutor Azevedo Sodré, hoje nome de uma artéria conhecida aqui na cidade. Né? Quando Ana Ribeiro de Almeida e Azevedo Sodré resolveu casar-se com Matias Alberto Casimiro da Costa, que veio atrás dela por estar profundamente apaixonado, porque a história você vai dizer assim, mas por que o português veio com tanto dinheiro para Santos? Porque, na verdade, ele veio para investir no Brasil. E ele chegou no Rio de Janeiro. Ana Costa era nascida em Maricá e ela, então, eles moravam no Rio de Janeiro. Só que o português, quando conheceu Ana Costa, se enamorou dela com tamanha intensidade que quando o pai, o doutor Azevedo Sodré, veio para cá para fazer os preliminares estudos da criação dos canais, porque o Azevedo Sodré veio aqui antes do Saturnino de Brito para fazer o preliminar. Olha, o levantamento. Sugestão seria aqui, desta forma, conectando isto com isto e tal. Veio a família toda. Dona Maria Cândida Ribeiro de Almeida e Azevedo Sodré, ela tinha 9 filhas. Vem daí que vem aquele apelido das Candinhas, as fofoqueiras. Porque eram 9 mulheres e mais ela que falavam da vida de todo mundo, evidentemente. Pobre! Né? Pobre. Você vê, o próprio Roberto Carlos não explica a música das Candinhas. 10 mulheres contra apenas o senhor Matias. E aí, curiosamente, as 9 filhas, como o Matias veio atrás da Ana Costa, então acabou casando-se aqui em Santos, né? Investiu aqui em Santos. O Matias Costa foi um dos fundadores da então Beneficência Portuguesa, não esta que nós temos aqui, era o prédio anterior que ficava... mas deixou uma condição muito boa de dinheiro, inclusive uma dotação de verba muito grande, até para ajudar na construção deste que existe hoje, né? Mesmo após a morte. O Matias Costa foi assassinado, bem aqui próximo da sede da TV, num antigo local que existia aqui, chamado Morro dos Lima. Que não existe Morro do Lima ali, que fica entre o foi atual... desgastado, onde é próximo a Santa Casa. Federal, exato, entre um supermercado e a Receita Federal. Do lado, Curiosamente, este morro foi destruído depois da morte dele, por conta de uma determinação da própria Ana Costa, que tinha amizade com os Guinle, que tinham o aforamento do porto. Que isso passava ali uma linha férrea. Exato. E aí a Ana Costa, para que nunca mais se lembrassem dos Lima, ela doou as pedras para que os Guinle pudessem colocar no porto. Então as pedras do Porto de Santos vieram desta pseudo-montanha, desse pseudo. Mas eu me lembro, eu via o campo da Portuguesa em cima do Morro do Lima para não pagar, porque era baixinho. Não era você que assistia, sem pagar. Você vê a altura e confirmando o lado da minha infância com as palavras do Paulo. O lado da minha infância. Infelizmente, como você mesmo falou, um programa mas reeditaremos uma série deles. Reeditaremos. Paulo Eduardo, muito obrigado pela sua presença. É um prazer eu acho que essa nossa história deveria ser ensinada com mais detalhes nas nossas escolas. Eu acho que é uma riqueza, que é uma história que se confunde com a história do Brasil. Mas eu acho que a revolução que o Paulo está trazendo estimula esse pensamento. Não, o importante é que nós registremos isso, deixamos isso na internet também, para que as pessoas possam ver, rever, estudar, reestudar e até discutir alguns dos tópicos que nós eu acho isso. Isso é fundamental. Vou visitar o Instituto Histórico Geográfico. Fui quando era menino, uma visita escolar, mas... Vai ser uma honra receber. Quero também conhecer os espíritos que habitam Frei ali. Gaspar 280, no centro da cidade. Vamos lá. E eu tenho certeza que o tesouro de Thomas Cavendish pode estar também ali na Ilha Porchal. Na Ilha Porchal, então, quer dizer, nas pode ter tirado ali. Enfim. Paulo Eduardo Costa, muito obrigado. Miguel Escandon, muito obrigado. Obrigado a você, telespectador. TV com Debate volta na próxima edição.